Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade de entender o que está se passando no mundo, o que está acontecendo aí. O mundo parece que de repente enlouqueceu totalmente. E eu já falei em algumas oportunidades, né, sobre o novo ciclo que já está aí. Acontece que a nova era, aquilo que a gente chama de nova era, né? A era de Aquário, a era do conhecimento, a era da consciência, em oposição à era das crenças, já está aí, já está acontecendo. Nós estamos numa fase de transição aonde o velho ainda se sobrepõe ao novo. Pouquíssimas pessoas têm os olhos de ver, como eu falei outro dia, e os ouvidos de ouvir o novo que já está aí. Tudo é uma questão de foco, tudo é uma questão de atenção. Se você... Existe um conto, né, que eu vou apenas resumir aqui, de 4 pessoas que estão vendadas, né, e tateando um elefante. Então, uma delas toca a orelha do elefante e diz: ah, isso aqui parece tal coisa, eu acho que é tal coisa. Outra pessoa toca o rabo do elefante e diz: eu acho que isso aqui é uma corda, né? E assim vai. 4 ou mais pessoas, eu já não lembro mais. Não vem ao caso, mas você já entendeu o princípio da coisa. Então, é por isso que muitas pessoas não veem o novo acontecendo, não veem já o novo com liberdade, porque elas vêm daquele condicionamento, né, que no conto é a venda. Elas vêm cegas do condicionamento antigo e não conseguem ver o novo que já está aí. Não é nenhum poder sobrenatural, não é nada disso, é simplesmente uma capacidade interior que a gente desenvolve a partir do nosso foco, a partir da nossa atenção. Quer dizer, se você está com a atenção focada no mundo e com aquilo que o mundo oferece, quer dizer, o sistema ele é engendrado de tal maneira a reforçar diariamente o medo e o ódio. Nunca antes na história da humanidade o ódio foi tão estimulado nas pessoas, principalmente através da política, da politicagem, porque o que tem por aí não merece nem ser chamado de política no sentido original da palavra política, que é a vida comunitária, né? Politikos, que é a vida na polis, né? A origem grega da palavra, então é a vida em comunidade. Então, o que está por aí não merece nem o nome de política, né? Mas, para me fazer entender, então, a política partidária, que praticamente é o veículo de manifestação de todas as sombras da humanidade. Isso é uma coisa interessante que está acontecendo, que muitas pessoas não conseguem ver. Por isso que o mundo parece tão louco, né? Ainda como um resto do velho mundo, do velho ciclo, ainda como um resto da era das crenças, todas as sombras da humanidade estão afloradas nos últimos anos, como uma forma de finalmente romper de vez com os grilhões das crenças, os grilhões do passado, das crenças de forma geral, né, das crenças humanas de forma geral. Todos os doutrinamentos e condicionamentos que nós viemos recebendo milenarmente, eles têm que ser reconhecidos. Então, de certa forma, essa política partidária, até pode-se usar a palavra nojenta que anda por aí, ela tem uma utilidade muito grande, porque ela serve como um espelho, ela serve como um reflexo das sombras individuais de cada pessoa.
E muitas pessoas caem na armadilha, infelizmente, né, e deixam as suas sombras aflorarem sem as tratarem. E é interessante que, se não houvesse essa loucura toda aí, essa confusão política toda aí, essas sombras ficariam adormecidas e jamais poderiam ser curadas, e acabando se convertendo numa onda de doenças, né? Aliás, por falar em doença, também tem uma coisa interessante para fazer essa análise desses tempos modernos que nós estamos vivendo, né? Que é a questão do coronavírus também, que acabou dando uma freada, né? Ao invés de haver uma terceira guerra mundial, houve então... Porque é interessante que, se houvesse, como todo mundo estava esperando, né, uma guerra, seria uma coisa localizada e que resolveria alguns quesitos muito regionais, né, de alguns povos. E já a manifestação desse vírus coloca o mundo todo em xeque, né? Freou o mundo todo. O mundo parece que parou. Algumas pessoas não entenderam ainda o que isso significa, esse freio, né? É um freio para você parar e olhar para dentro de si mesmo e perceber, epa, qual é o meu papel nessa confusão toda que está aí no mundo. Então, muitas pessoas não estão entendendo que é essa a razão para ter havido essa manifestação externa, né? A crença coletiva sistemática, né, de milênios convergiu, criou um campo físico apropriado para a manifestação desse vírus. É óbvio que não é todo mundo que pega o vírus, porque por uma série de fatores, né, que obedecem leis naturais, a lei do karma, enfim, né, várias leis físicas, né, também. Então muitas pessoas acabam se tornando imunes a esse vírus, mas outras não. Depende em que vibração cada pessoa está para tornar-se elegível, digamos assim, de adquirir o vírus. Mas o vírus não é nada em relação ao contexto todo que se criou no mundo inteiro, novas formas para quem está vendo, né? Novas formas de ver o mundo, novas formas de interpretar como um primeiro momento, né? Novas formas de interpretar o mundo. E todos nós, nesses tempos modernos, estamos sendo chamados a entrar no reino dos céus. É uma coisa muito interessante, parece que eu estou fazendo um sermão religioso e não tem nada a ver com sermão religioso. Todos nós estamos sendo convidados, com tudo que está acontecendo, com todas essas sombras afloradas, porque o reino dos céus, como tenho dito frequentemente, nada mais é do que um estado de ser, né? Ainda no vídeo anterior eu falei do estado crístico ou búdico, né, que está aí ao alcance de todas as pessoas. Esse é o estado, né, de ser que todo mundo deveria estar almejando alcançar. E nós estamos sendo convidados, com toda essa confusão, parece mentira até, né? É uma forma de expressão. Mas com toda essa confusão, o que está acontecendo é que todos nós estamos sendo convidados a entrar no reino dos céus. Quer dizer, num primeiro momento, olhar, descobrir aonde ele está, né? Que ele não está aonde os padres, os pastores, enfim, os sacerdotes do mundo inteiro dizem que ele está. Ele não está depois da morte, né? Ele não é no céu em cima. O céu é apenas uma metáfora, né, que os mestres sempre escolheram usar para figurativamente representar aonde está, né, essa realização do ser. O céu, hoje em dia a gente diz que o céu está dentro de cada um, né? Mas ainda assim também não é uma verdade verdadeira, porque dentro e fora não existem, né? Em cima e baixo não existem,
Tudo é uma questão relativa de onde a gente está colocado nesse momento, que é aqui na terceira dimensão, nesse mundo físico, né, nesse plano físico. Então, relativamente para onde nós estamos posicionados, aonde nós estamos colocados numa vida física, então existe, por enquanto, em cima e embaixo, existe o tempo, né? Tudo é relativo. E então estamos sendo convidados a entrar no reino dos céus. Primeiro, descobrindo aonde ele está. Ele está dentro de cada um. Por que é que você não acessa facilmente esse reino dos céus? Porque você tem sido, nós temos sido doutrinados, condicionados a olhar para o lado errado. É como se nós tivéssemos realmente tido o nosso pescoço, né, figurativamente falando, né, sendo torcido por eras, por milênios, para olhar sempre para o mesmo lado. O que significa isso? Ver as coisas sempre da mesma forma, interpretar o mundo sempre da mesma forma e concluir sempre da mesma forma. Nós estamos sendo convidados nessa nova era aqui, né, que já está aí, que eu já disse, já começou dos anos 50 para cá, principalmente. Nós estamos sendo convidados a descobrir a maneira, porque é muito individual. Só você pode quebrar os grilhões do condicionamento, da doutrinação de milênios. Só você. Então nós estamos imersos aí num mundo, num universo de palavras que nos levam ao engano, palavras mal pronunciadas, palavras maliciosamente pronunciadas e ensinadas de forma errônea, que nos levam ao erro de interpretação. Por palavras, eu me refiro também à própria linguagem. É isso que eu estou querendo dizer. A própria linguagem que a gente usa no cotidiano tem que ser reavaliada para ver aonde ela nos leva. E geralmente ela nos leva ao abismo. Geralmente a linguagem contida dentro da cultura de cada povo, não interessa que língua se faz, você pode falar mandarim, você pode falar inglês, você pode falar espanhol, português, cada linguagem leva a um determinado caminho. Leva a um determinado fim, digamos assim. Cada linguagem é um caminho que leva a um determinado fim. E então tudo isso tem que ser reavaliado, a linguagem que a gente usa no dia a dia, até que ponto a gente conhece as palavras que a gente usa, a própria cultura, para que serve, porque a cultura, a tradição, essas coisas todas, se não nos levam a uma reflexão, elas não têm nenhuma utilidade. Pelo contrário, elas freiam elas retêm a nossa evolução espiritual. Então é impossível entrar no reino dos céus se a gente está nesse reino interior, nessa dimensão de paz, de felicidade, de contentamento, de plenitude. Isso é o reino dos céus, de realização do ser. Então é impossível estar em paz. É impossível quando a gente está com a nossa atenção voltada para fora. Jung disse: quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta, acorda. Perfeito, pontual, excelente frase. Ela resume tudo, uma única frase. E então é isso que tem que acontecer. Toda essa desconstrução de identificações que a gente tem com aquilo que o mundo diz que é, com aquilo que o mundo oferece. Então tem a política partidária que eu já falei, né? As tradições, como eu vinha dizendo, nós temos visto aí, não precisa ir muito longe para perceber que aquilo que eu ia dizendo, né? Se as tradições não levam a uma reflexão. Qual é a tradição atual que leva a uma reflexão? A tradição máxima do mundo ocidental é o Natal. As nossas crianças e os nossos adultos não fazem a mínima ideia do que seja o Natal.
essa coisa de que a representação do Papai Noel de roupa vermelha vem da Coca-Cola dos anos 20, né, de um comercial da Coca-Cola. Ninguém sabe o significado desse Papai Noel e o significado do presente, o significado na Páscoa também, o significado do ovo, do coelho, né? Só se quer vender ovo de chocolate. Na verdade, só se quer vender chocolate na Páscoa. Todo mundo só sabe que precisa comprar e dar, ou seja lá o que for, e é um verdadeiro estresse para todo mundo, tanto Páscoa quanto Natal, as outras comemorações também aí de dar presente, dar presente, dar presente, e o mundo segue cego. Então, quer dizer, não há reflexão, não há nenhum momento de reflexão, e tudo isso, todas essas datas comemorativas têm um propósito, que é nos levar ao consumo, pura e simplesmente. Todas essas tradições, essas falsas tradições que existem por aí, né, capitaneadas pelos Estados Unidos, mas isso nos tempos modernos, porque na verdade esse foi o papel também do cristianismo ao longo das eras, né? O cristianismo absorveu as tradições dos mais diversos povos, assumiu elas para si, transformou, né, empacotou, com o objetivo sempre de manter as massas manipuláveis. E como as massas gostam de ser manipuladas, é uma coisa incrível, né? Ninguém tem o interesse realmente de fazer uma revolução no mundo. E essa revolução não é armada, essa revolução não é violenta, é uma revolução muito simples, é a revolução interior. Se você não estiver disposto a desapegar das suas crenças, a desapegar dos seus desejos, dos seus sonhos, os chamados sonhos, também já falei isso diversas vezes, né? O sonho nada mais é esse sonho comercial aí que você é doutrinado o tempo todo a sonhar, nada mais é do que uma tentativa de manter você dormindo. Para sonhar você precisa dormir. E a verdade fundamental é que para ser você precisa estar acordado. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então somente olhando para dentro de si mesmo, fechando a torneira do consumismo, fechando o mundo se resume, a cultura mundial se resume numa palavra só, atual: consumo. Se você conseguir romper os grilhões do consumo, perguntar-se por que você está levando isso no seu carrinho de compras, em qualquer momento, se você chegar em casa e se perguntar por que eu comprei isso, por que eu precisava realmente de todo esse plástico, de todas essas embalagens, de toda essa comida transgênica, de toda essa comida refinada, de toda essa comilança, enfim, seja o que for. Quando você, de todas essas latinhas, de todas essas sacolas, de todas essas garrafas, de todos esses refrigerantes, esses pós de suco químico, esses achocolatados, essas coisas todas, enfim, quando você conseguir se fazer essa pergunta, será que eu preciso realmente disso? O que me impulsiona a consumir? O que me impulsiona? Enfim, a única maneira de você quebrar os grilhões do mundo como ele é, ou seja, culturalmente, do consumo, tradições inócuas, o sexo, todo o sexo que é vendido pelo mundo, se você conseguir se perguntar o que isso representa na sua vida e realmente ir a fundo em si mesmo, então só assim você estará contribuindo para a verdadeira revolução. Não é saindo para as ruas com cartazes, pedindo coisas que não são os políticos que vão quebrar os grilhões para você. Não são os políticos que vão salvar a nação, como todo mundo pensa, ou salvar o mundo. Bem pelo contrário, é você na sua simplicidade, nós que aparentemente não representamos nada no mundo, nem um grão de poeira, nós, como grão de poeira, é que faremos a revolução, através da nossa consciência. Quando adquirirmos, e como eu disse no outro vídeo, não é nada impossível, não é nada
não é nada difícil adquirir a consciência crística, tornar-se um Cristo. Como eu disse, essa é a segunda vinda do Cristo, é através de você, é através de mim. Quando cada um de nós mantivermos a nossa velinha acesa e com essa velinha nós acendermos outras velinhas, aí o sistema cai por si só. Aí a revolução estará completa, quando você não sentir mais necessidade de acompanhar o mundo com as suas tradições, com a sua cultura, com toda essa loucura. Quando você entender, a arte é usada como consumo. O comércio, por mais que você pense que o comércio existe para o consumo, não é assim. O comércio existe para a troca, e nessa troca existe a troca espiritual também. Existe a troca cultural, digamos assim. O sacerdócio, a religião, é levada para o consumo. E você vai descobrir que não é assim. E aí você vai dizer, eu não quero fazer mais parte disso. Ah, você deseja uma casa, você não pensa em todos os impostos e toda a incomodação que vem com isso. Então, você vai saber se vale a pena. Você não vai mais estar dividido por essas coisas todas. Tudo tem um preço. Aí você vai saber se você quer pagar o preço do mundo ou se você quer pagar o preço de si mesmo. Você vai saber. Não sou eu que vou dizer. Não é ninguém externo que vai dizer. Você vai descobrir. Porque tudo tem um preço. Então você não vai mais estar dividido, servindo a dois senhores. O único senhor a que você deve servir é a si mesmo, não no sentido egoístico, no sentido do autoconhecimento, na busca de si mesmo, na busca do reino dos céus, ao qual você está sendo convidado a entrar o tempo todo nessa nova era. Já agora, não é depois da morte, o reino dos céus é você. O reino dos céus é alcançado através da sua consciência, da presença. No momento em que você souber ser presente, no momento em que você souber ser consciente dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas emoções, no momento em que você puxar o freio, no momento em que você parar de correr para lugar nenhum, aí você vai conseguir descobrir o caminho para o reino dos céus. Não se engane, nós estamos sendo convidados a acordar, a entrar no reino dos céus. Mas só se entra no reino dos céus acordado, desperto. Jesus também ensinou há séculos atrás. Só se entra no reino dos céus em espírito e verdade, tornando-se um adorador do Pai dentro de si. O Pai é a fonte dentro de si, não egoisticamente, cristicamente, conscientemente. Mas para descobrir tudo isso, somente caminhando o caminho, não é acreditando, não é através das crenças. Essa era acabou. Chega, desapegue de todas as suas crenças e tente descobrir a verdade fundamental, dedicar a vida à verdade. Isso é viver, diariamente estar consciente de si mesmo. Isso é viver e não levar a vida no automático. Sair do automático é o primeiro passo para entrar no reino dos céus, que já está aí de portas escancaradas, esperando por todos nós. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo ali abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!